Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos estar aplicando o máximo aqui de leitura de velas dentro do mercado, utilizando também o máximo de confluências de marcações para que a gente busque as melhores entradas. Então eu quero que você preste muita atenção mesmo do começo até o final desse vídeo em todos os detalhes que eu vou te explicar, em todas as movimentações, marcações gráficas, gatilhos de entrada. Quero que você literalmente preste atenção em tudo, do começo até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa com esse vídeo e também vai conseguir aumentar a sua assertividade analisando o básico no mercado. Só o básico, se você souber analisar, souber identificar determinados padrões de candle e determinadas marcações, você com certeza consegue aumentar a sua assertividade, beleza? Então já clica no botãozinho de like, se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa o seu comentário aqui abaixo também. Vamos lá, galera, já estou de olho aqui em 4 paridades no OTC, principalmente aqui no Amex. Já estou observando aqui que a paridade está com bastante fluxo de vela. A gente pode ver uma grande movimentação sempre do preço, ó, bastante repetição de candle, mercado com fluidez, fazendo bastante movimentação. Não é uma paridade que está acumulando tanto ativo, ela está conseguindo se movimentar bem, está conseguindo fazer ali um fluxo de vela, e isso é primordial para que a gente faça uma boa análise de leitura de vela e também algumas boas entradas para o fluxo. O mercado fez um padrão de vela, a gente pega essa continuação só analisando os padrões de candle, tranquilo? Então vamos lá, galera, vamos começar aqui a fazer algumas marcações já. Vou estar marcando aqui, observando primeiramente essa zona de resistência, que é onde o preço está fazendo 2 reversões aqui para venda. Vou estar marcando também aqui no passado do mercado essa tendência aqui de compra, ó. Tá vendo? Observa comigo. O preço fazendo fundo acima de fundo, tendência macro compradora. Depois de chegar nessa região aqui de precificação, ó, o mercado acabou segurando no movimento de venda. Esse movimento de venda ele veio com tanta força que ele conseguiu efetuar o rompimento da LTA, que é a linha de tendência de alta, onde o mercado sempre faz a reversão para o movimento de compra. Então o mercado acabou de fazer o rompimento dessa LTA e muito possivelmente ele pode trazer aqui uma correção para o movimento de queda. Ele pode começar a fazer topo abaixo de topo, tranquilo? Começar a fazer os movimentos aqui de venda, criando uma estrutura de baixa e trazendo aqui para a gente alguma oportunidade vendedora no Amex. Então primeiro a gente viu que o preço estava na tendência de alta há muito tempo, respeitando essa LTA, fez o rompimento dessa LTA, retornou na zona rompida e acabou de fazer uma reversão de venda. Então aqui com esse movimento a gente já começa a detectar o preço fazendo topos inferiores. Agora, o que é primordial a gente também fazer análise? Onde está a região de suporte lateralizada, ok? Mercado andando de lado. Então, eu vou estar marcando aqui agora, ó, essa região de suporte. Tá vendo como o mercado está sempre revertendo aqui, ó? Ele fez a reversão aqui com pivô, fez a reversão aqui com compra, fez a reversão com compra aqui de novo e mais uma vez a reversão com compra. Agora, vocês estão observando que está vindo um grande candle de venda com bastante força aqui de queda, engolfando o candle de compra, confirmando essa força de baixa. Primeira entrada, vou pegar esse movimento aqui vendedor, seguindo esse fluxo de queda, seguindo o rompimento da LTA e seguindo primeiramente essa entrada com alvo do preço, alvo do candle, para o mercado poder chegar nessa região de suporte. A gente já sabe que o preço rompeu a estrutura de alta, então ele deixou para trás a movimentação de compra. Começou a fazer topo abaixo de topo, ganhando força de venda. Veio um candle vermelho, vendedor, com muita força, anulando o pequeno candle comprador, fazendo um movimento de engolfo de baixa e movimento de pivô de baixa. Então a primeira entrada, operação muito tranquila aqui no Amex. Entramos com 158 a favor somente desse fluxo vendedor, que a tendência está vindo com topo abaixo de topo, seguir com o alvo do preço até a região ali de suporte, beleza? Então vamos ver se a gente consegue acertar a primeira entrada. Tá faltando por enquanto 7 segundos para poder finalizar. Acho que vai dar bom aqui pra gente, hein, galera? 3, 2, 1. Primeira operação, movimento de venda, só seguindo essa tendência aqui de correção. Alvo do preço na região de suporte, seguindo a estrutura de baixa que fez o rompimento da LTA. Simples assim, pegamos o pivô vendedor e conseguimos acertar a nossa primeira operação aqui, graças a Deus, entrada tranquila aqui no Amex. Começamos com 1-0 aqui na nossa sessão de operações na parte da tarde e vamos continuar analisando aqui devagarzinho para ver se a gente consegue pegar agora o rompimento desse suporte. Para vocês verem como o mercado queria de fato chegar nessa região,
Ele até continuou com mais um candle de venda, acabou de chegar aqui na zona de suporte lateralizado, ó, onde o mercado sempre faz uma reversão para compra, e possivelmente ele vai tentar fazer o rompimento dessa região para poder buscar o preço um pouco mais abaixo. Galera, é muito importante que vocês entendam que o mercado ele nunca só vai subir. Vai ter uma hora que ele vai romper a estrutura de compra, ó. Ele estava respeitando a LTA, encontrou dificuldade para continuar subindo, conseguiu fazer aqui, ó, uma reversão de venda, os vendedores muito bem posicionados, romperam essa estrutura de alta e começou a fazer uma estrutura de baixa. Então agora o mercado ele tende a fazer o quê? Uma linha de tendência de baixa, uma correção para o movimento de venda. Então quando você estiver analisando o mercado, primeiramente você vai fazer, deixa eu explicar aqui para vocês, ó, tudo bonitinho. Primeira coisa que você vai fazer, você vai detectar a tendência. Você vai olhar o mercado, você vai ver a tendência. A tendência está de compra, ó, fundo acima de fundo. Você começa a observar se o preço está começando a fazer isso aqui, ó, lateralizar e perder a força e não conseguir subir mais, ó, não fazendo mais topo acima de topo. Então a gente pode ver que aqui ele segurou com venda. Automaticamente você também vai ter nessa tendência de alta uma linha de tendência de alta, uma LTA, que se chama linha de tendência de alta. Toda vez que o mercado toca nessa confluência de LTA, ele faz a reversão para compra, porque é uma região de suporte. Um suporte, para quem não sabe, é onde os compradores estão mais posicionados, onde mais tem interesse no preço para compra. É como se você fosse no mercado e observasse que naquele preço ali você sempre compra aquele produto. Você sempre consegue comprar a Coca-Cola ali por R$5. Se o mercado estiver cobrando R$8, você vai achar muito caro. Se o mercado estiver cobrando os mesmos R$5, você sempre vai estar comprando. Então aqui, ó, supondo isso é só um exemplo, tá, galera? Os compradores sempre compram nesse nível de precificação, nessa confluência de suporte. Depois do mercado encontrar uma dificuldade, ó, encontrou uma dificuldade para continuar subindo, o que o preço vai fazer? Vai corrigir para o movimento de venda. Então a primeira coisa que ele vai fazer é romper a estrutura de alta. Rompendo a estrutura de alta, o ativo começa a fazer o movimento de topo abaixo de topo. E aonde que vai ser os nossos alvos? Nas regiões onde tem compra. E onde que tem compra? Nas regiões lateralizadas também, ó. Observa comigo. Aqui não está lateralizado também, ó. Aqui também está lateralizado. E aqui também está lateralizado. Então o preço normalmente ele sempre tende a, quando romper uma estrutura de compra, começar a fazer topo abaixo de topo, os alvos primários dele normalmente costumam a ser as regiões de suporte no passado, que é onde fez a reversão para o movimento de compra, tá? Então você detectou o ativo rompendo a LTA, fazendo topo abaixo de topo, você pega um movimento interessante de candle. Você pode estar vendo uma pequena reversão aqui de alta, você pega o preço engolfando com o movimento de venda, com a força vendedora, anulando os compradores. Se tiver um pouco de espaço para completar um alvo ainda, por exemplo, o suporte é aqui embaixo. Se está faltando só um espaçozinho para o mercado completar aqui com venda e chegar de fato naquele suporte, fica mais tranquilo ainda da gente pegar esse fluxo de baixa, porque o preço ele vai ter anulado esse candle aqui de compra, ok? Ele vai ter anulado esse candle comprador, ele vai ter engolfado o candle de compra, ele já vai ter rompido a tendência de alta e vai estar fazendo uma estrutura de baixa. Então aqui ficou óbvio, galera, ficou óbvio para a gente poder pegar essa entrada aqui vendedora no Amex a favor desse alvo do preço aqui primeiro no suporte e depois, possivelmente, se o mercado confirmar um movimento de pullback nesse suporte rompido, a gente pode estar pegando a entrada de venda de novo a favor do mercado romper essa região lateralizada e seguir mais uma vez com o alvo do preço aonde, ó, no suporte. Então aqui a gente teve o primeiro alvo nesse suporte que respeitou na LTA, depois a gente tem o alvo aonde? Nesse suporte, depois quando ele romper nesse suporte aqui de baixo e assim sucessivamente, beleza? Então galera, primeira operação muito tranquila. Se você entendeu essa entrada, deixa o like aqui no nosso vídeo, comenta aqui abaixo se você entendeu essa operação, se você está gostando dos conteúdos do canal, se você está acompanhando minhas lives também. Para quem não sabe, eu faço live todos os dias, 8 horas da noite. Para você poder acessar minhas lives, é só você entrar na minha comunidade do Telegram, que está aqui no primeiro comentário fixado, ou também na descrição do nosso vídeo. Você quer operar ao vivo comigo? Você quer aprender na prática, 100% ao vivo, sem enrolação, aprender operacional que funciona? Entra na minha comunidade do Telegram.
tá aqui abaixo no primeiro comentário fixado e também na descrição do nosso vídeo, beleza? Então, galera, primeira entrada a gente entrou com 158, conseguimos a nossa primeira vitória. Vamos analisar aqui na calma para ver se o mercado vai deixar mais uma boa entrada. Se ele não deixar, a gente fecha só com essa operação mesmo. E estou aqui para mostrar a realidade do mercado para vocês. Estou aqui para mostrar que você deve pegar uma entrada boa se o mercado deixar um bom padrão. Se ele não deixar mais padrão legal, você fecha a corretora, fecha o gráfico, volta em outro momento. Tenta encontrar alguma oportunidade boa e assim você pega a sua operação mais uma vez, beleza? Tô aqui para mostrar para vocês a realidade, o que funciona de fato. O pessoal que acompanha minha live sabe que a gente consegue analisar boas entradas, sabe que às vezes a gente consegue sair com um lucro muito bom, às vezes a gente toma loss, às vezes a gente fecha positivo, fecha negativo, mas o que importa é que a gente tem consistência e que eu mostro para vocês que o mercado respeita de fato determinados padrões, determinadas movimentações e que no final da semana a gente sempre consegue fechar com lucro no bolso, beleza? Então, pessoal, já estou falando aqui bastante com vocês. Expliquei aqui essa movimentação de correção, que o preço em algum determinado momento sempre vai romper essas tendências. Se ele tiver na tendência de compra muito forte, uma hora ele vai perder essa força de compra, vai começar a lateralizar o ativo, vai romper a CLTA e vai corrigir para o movimento de baixa, igual ele sempre faz. O mercado sempre faz esses movimentos. Assim também quando ele está em baixa, ele rompe e faz a correção para o movimento de alta, tá? Então, pessoal, vamos analisar aqui mais algumas paridades. Talvez tenha mais algum padrão para a gente. Ó. Vamos observar aqui também. Olha só que interessante. A mesma coisa aqui. Ó. Olha só que interessante, pessoal. Nós tínhamos uma tendência de compra. O rompimento dessa tendência de compra começando a lateralizar. Ó, lateralizou ali nos topos. Perdeu a força de alta. Começou a vir a força de venda. Olha o que o preço faz. Primeiro alvo dele na linha de tendência de alta. Fez o rompimento na linha de tendência de alta. O ativo fez o pullback nessa LTA. Ele rompe a estrutura de alta, retesta essa região rompida e essa zona rompida vira uma resistência. Vem um grande movimento de baixa com o fluxo de queda fazendo um pivô e observa aonde foram os alvos. Olha só que interessante, onde mais teve reversão. Olha só, zona de negociação, preço foi direto lá. Reverteu com compra, depois continuou na movimentação de baixa e corrigiu toda essa pernada de alta. A gente pode ver, ó, que já está até rompendo o último fundo. Então, se você estiver analisando o mercado, quiser pegar só correção do preço, joga uma linha de tendência de alta, identifica uma lateralização, identifica o preço perdendo a força dessa tendência, observa os alvos nas regiões de reversão do passado, onde teve essa LTA, encontra boas movimentações de pivô de baixa, pullback também, tá? Ou throwback se for tendência de baixa e estiver revertendo para alta. Observa também os padrões de candle, sempre pegando, galera, os candles de força. Se você observar, a maioria das vezes os candles de força, ele faz a continuação muito boa para o rompimento. Se a gente for verificar aqui, a gente pode ver, ó, olha esse candle de força, que candle lindo, forçando o rompimento do suporte. Olha o fluxo de vela veio, depois apagou até para mais uma vela. Agora novamente aqui, ó, reversão de compra. Olha o tamanho desse candle com muita força, engolfando 100% dos compradores, anulando todos os compradores que apareceram. O mercado fez o quê? Fluxo direto. E observa aqui atrás comigo também, ó, como estava óbvio para a gente, ó, olha que perfeição, olha que perfeição. O rompimento dessa região lateralizada, o candle engolfando o rompimento dessa região, ou seja, os vendedores 100% ignoraram a compra no suporte, romperam a região com um belíssimo padrão de venda, com uma belíssima tendência aqui de queda também, respeitando os mesmos padrões na paridade, pivô de baixa com muita força, mercado com muito fluxo de baixa. Então, a paridade respeitando os mesmos padrões, seguindo aqui esse belíssimo fluxo de baixa. O padrão de candle também com muita força. Quanto maior for a vela, quanto menos retração tiver a vela, quanto mais força, mais presença durante a movimentação do candle a vela tiver, melhor ainda. Se você estiver analisando o mercado e o mercado cada vez mais for com força, ó, sempre descendo, fechou a vela com força. Retração na parte de cima bem pequenininha, mercado com muita força de venda. Rompeu uma região de suporte, fez um movimento de pivô,
fica melhor ainda, galera. Fica muito melhor. Então o mercado aqui, ó, ignorando o candle de compra, engolfando a região, forçando o rompimento do suporte em uma região ainda de fluxo de vela. Olha isso aqui, que perfeição, região de fluxo de vela ainda. Eu sempre ensino isso aqui na nossa live também. Região de fluxo de vela é melhor ainda para você poder pegar o fluxo no presente. Se você analisar no passado uma região com muita repetição, muito fluxo, e você estiver analisando no momento e o preço está nessa região, fez um padrão para fluxo de vela, fica uma confirmação melhor ainda, beleza? Pessoal, vamos finalizar nossas operações por aqui. Peguei uma entrada só aqui no Amex, movimento de alvo do preço nesse suporte, seguindo a estrutura de baixa. O mercado até fez um falso rompimento nesse suporte, depois voltou com compra. Mas o nosso alvo principal estava sendo aqui nesse suporte, para o preço de fato chegar nessa região, respeitando essa tendência aqui de venda. E a gente, graças a Deus, conseguiu detectar esse ótimo padrão, essa ótima oportunidade, e conseguimos fechar aqui só com esse pequeno lucro na parte da tarde, e à noite a gente volta mais uma vez com o pessoal da nossa live para a gente poder bater a nossa meta 100% ao vivo às 8 horas da noite, beleza? Tamo junto, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mostrando para vocês o que funciona no mercado de fato. E se você gostou do conteúdo, ainda não clicou no botãozinho de gostei, clica no like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e até a próxima.